Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco, meu telefone, meu WhatsApp é 99991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, tem da Caixa Econômica, o Bradesco e o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa. Aí você vê o meu Pix, 331-957-81620. É meu CPF, Bradesco, Imperatriz, Maranhão. Meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando as revistas da CPAD deste trimestre com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós temos como comentarista das lições o pastor Rinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, e hoje vamos estudar a lição número 5, o avivamento na vida da igreja. Então vamos estudar agora, principalmente aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ver aí o desenvolver da igreja, a igreja cheia do Espírito Santo, imitando a Jesus Cristo, principalmente através de Estevão, no início, Depois temos aí Filipe, em Samaria, temos aí o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Esses os principais aí, de onde nós vamos tirar lições para aprendermos muito sobre o avivamento da igreja. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo agora o que Jesus continua fazendo através do Espírito Santo que está nos seus discípulos, ou seja, através da igreja cheia do Espírito Santo. Então Jesus não deixou de pregar, de ensinar, de curar a todos. Do mesmo jeito que ele fazia antes, ele continua fazendo. Só que agora através do seu corpo, chamamos aí de corpo místico, a igreja. Então Jesus continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, pregando, ensinando. Continua vivo através do Espírito Santo. Lembrando que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que está em nós. É Deus mesmo, mora em nós. Somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. O textual da lição está em Atos 2:4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vemos aí, quando Jesus foi assunto ao céu, tinha ali mais de 500 irmãos, E Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quantos ficaram perseverando em oração, esperando isso acontecer? Cerca de 120 irmãos. Então estavam reunidos no cenáculo e ficaram ali por 10 dias orando. E ao final desses 10 dias, então, eles ouviram um som como de um vento veemente, impetuoso, como se fosse uma grande tempestade, e viram sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, pousando sobre cada um deles. E eles começaram então a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então isso aí foi a inauguração agora da igreja, a igreja pentecostal, a igreja cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, a igreja capacitada para pregar o Evangelho. Que línguas são essas? Então aí nós sabemos glossolalia, Então são línguas espirituais, línguas sobrenaturais, línguas dadas, concedidas pelo Espírito Santo. Ninguém escolhe a língua que vai falar, ninguém está falando aí uma língua de outro país, nada disso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que quem fala em línguas aqui, ele está falando diretamente com Deus. Essa é a linguagem do batismo no Espírito Santo.
Você fala diretamente com Deus, ninguém entende. O apóstolo Paulo está dizendo bem claro, olha, essa língua que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo, ninguém entende, só Deus entende. Nós falamos de mistérios. Essa linguagem é uma linguagem de oração. Nós vamos orar todos os dias para edificação própria. Como o próprio apóstolo Paulo diz, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Depois ele diz lá aos Efésios, orando no Espírito Santo. Vamos ver em Judas, capítulo 1, versículo 20, lá dizendo, edificando-os na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar em línguas é orar no Espírito Santo. E é para a edificação do crente, o crente todo dia deve orar em línguas. Veja que os discípulos estavam reunidos ali, os apóstolos estavam ali, e os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo antes. Então, eles se tornaram filhos de Deus assim que receberam o Espírito Santo. Por que receberam o Espírito Santo? Porque Jesus apareceu a eles, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou, porque Jesus estava ali aparecendo a eles. Então eles creram na morte e ressurreição de Jesus. É uma condição para que a pessoa seja salva. Precisa crer na morte e na ressurreição de Jesus. Então agora eles estavam aptos a receber o Espírito Santo e receberam. Agora, 10 dias depois que Jesus foi assunto ao céu, parou de aparecer a eles, aí então é que eles receberam agora o revestimento de poder, receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. No dia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles não falavam em línguas, não era o batismo, ali era a conversão, ali era o início da sua fé. Agora não, agora eles receberam o revestimento de poder para pregarem o Evangelho. Agora é o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas. E nós vamos ver que eles começaram a falar em línguas, se ajuntou a grande multidão que estava em Jerusalém para a festa de Pentecostes, gente de várias nações, cada um falava um tipo de língua diferente, e eles, ouvindo aquele barulho, foram até ali, e agora os apóstolos recebem o dom do Espírito Santo, chamado dom de variedade de línguas. A língua que eles falaram quando foram batizados com o Espírito Santo, ninguém entende, só Deus. Então, agora não, eles receberam o dom do Espírito Santo, chamado variedade de línguas. Agora eles começaram a falar em línguas e aqueles habitantes de outros países que estavam visitando Jerusalém, ouviram eles falando na língua deles. Eles entenderam. Não é que eles estavam falando na linguagem de outros países. Eles estavam falando em línguas, mas aqueles estavam entendendo na língua deles. É assim que acontece. Várias vezes eu falei em línguas e várias vezes pessoas de outros países entenderam o que eu estava falando. Mas eu estava falando em línguas, eu não estava falando na língua do país deles. Isso acontece muito, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamento por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Espera agora, poder sobre ela agora, toca. Deixa agora. Agora, vem sobre ti. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Mais. Acredito, pronto, entra bem. Glória, aleluia. Qualquer partida é fácil. Veja que continua acontecendo os batismos com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, se você preferir. Então, continuam acontecendo? Continuam.
O que acontece? Continuam falando em línguas quando recebem. É o mesmo tipo de língua que todo mundo recebe? Não. São vários tipos de línguas diferentes que o Espírito Santo usa aqueles que são batizados com o Espírito Santo para falar. Então eles falam em línguas. Agora, as línguas que ninguém entende, só Deus entende. É uma linguagem que não tem aí identificação. Não é língua do mundo, falada em algum lugar do mundo. Aqui são línguas, que nós falamos aí, línguas estranhas, né? Ou línguas espirituais, línguas do Espírito Santo. Também não são línguas dos anjos. São línguas que o Espírito Santo nos concede para falarmos com Deus. Só Deus entende. Então, continuam pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo? Continuam. Acontecem avivamentos como no dia de Atos dos Apóstolos? Acontecem muito maiores. Lá foram cerca de 120 pessoas batizadas. Hoje, nós temos avivamentos que são mais de 1000 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu experimentei 2 grandes avivamentos que foram, assim, centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então, existe uma multiplicação, né? Assim como os dons do Espírito Santo. Todos os dons operavam através de Jesus Cristo. Depois, todos os dons operavam através dos discípulos de Jesus, os apóstolos e os discípulos. E continuam os dons do Espírito Santo operando através dos crentes. Eu sou usado em dons de curar. Todo lugar que nós vamos, nós ministramos, e são várias pessoas, são centenas de pessoas e até milhares de pessoas curadas no mês. Então é uma multiplicação. Jesus curava milhares de pessoas no mês. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, né? Lá no início o Estevão, o Filipe, eram usados tremendamente, centenas de pessoas eram curadas, e por mês dava mais de 1000 pessoas. Então deveria ser normal isso a igreja hoje, mas infelizmente os dons estão quase desaparecendo devido à falta de oração, de jejum, de santificação, de evangelização, uma vida cristã legítima. Se nós olharmos o ministério de Jesus, Jesus pregava, ensinava e curava todos, doenças, enfermidades. E aí nós vamos olhar na vida de Estevão, de Filipe, de Pedro, de Paulo, a mesma coisa, eles imitavam Jesus. E hoje a igreja do mesmo jeito deve imitar Jesus e deve viver na prática dos dons do Espírito Santo na igreja. Sabemos que o batismo com o Espírito Santo é só para os salvos, né? Está escrito na palavra de Deus que os ímpios, né, os idólatras não recebem. Eles imitam aí, aprendem. Lá eles têm um curso, né, de pessoas ensinando eles a falar uma língua estranha lá. Não tem nada a ver com essas línguas aqui do batismo com o Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo, nós falamos em línguas, mas não são línguas treinadas, ensinadas por alguém. Não, vem de cima, vem de Deus, vem do Espírito Santo, conforme ele deseja, conforme ele quer. Então ele usa cada um para falar num tipo de linguagem, para falar diretamente com Deus. Assim como Jesus pregava, ensinava, curava todos, então Jesus continua fazendo a mesma coisa agora através de nós, através de cada um de nós da igreja. Os crentes, os primeiros crentes, perseveravam em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus, na evangelização. E eles estavam em comunhão uns com os outros e prestavam ajuda, assistência social uns aos outros. Ninguém estava passando fome, ninguém também tinha demais sobrando. Faziam tudo para a glória de Deus. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, de 1 a 13. Que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então esta é a leitura base aí para nós estudarmos esta lição. Vamos ver aí os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar nesta lição. No tópico 1, vamos ver o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus. Subtópico 2, a promessa para todos os salvos. Subtópico 3, o engano dos cessacionistas. No tópico 2, o dinamismo da Igreja Apostólica. Subtópico 1, a Igreja nasce avivada. Subtópico 2, a Igreja depois do Pentecostes. No tópico 3, vamos ver um ministério ungido para os dias atuais. Subtópico 1, na unção do Espírito Santo. Subtópico 2, autenticado por Deus. Subtópico 3, glorifica a Cristo. Então vamos ver que existe uma promessa, do batismo com o Espírito Santo, em Joel 2:28, por exemplo, Isaías também, mas nós vemos que é uma promessa em duas etapas, uma etapa para a igreja e outra etapa para o milênio, que ainda vai acontecer. Então o batismo com o Espírito Santo, ele vem então qualificando, capacitando o crente para pregar o Evangelho. Jesus diz que nós não podemos pregar o Evangelho sem antes recebermos o batismo com o Espírito Santo. Ele disse aos apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois, então, é que vocês vão sair pregando o Evangelho. Então, era uma condição para eles pregar o Evangelho, primeiro receberem o batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo é importante para pregar o Evangelho e também autentica o ministério de cada pessoa. A vida ministerial só é possível se a pessoa primeiro for batizada com o Espírito Santo. Sempre a exigência é: seja cheio do Espírito Santo, primeira coisa. Até para servir comidas lá, os diáconos, foram ali qualificados porque primeiro receberam o batismo com o Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo. Sempre quando você vê o termo aí, cheios do Espírito Santo ou cheio do Espírito Santo, indica que é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. E esse falar em línguas é contínuo, é a vida toda. Então o batismo com o Espírito Santo vai dar ao Espírito Santo a capacidade de nos dirigir, Nós vamos ficar mais submissos ao Espírito Santo, ouvir a voz dele e sentir a sua direção. E também, após o batismo com o Espírito Santo, é que nós recebemos os dons do Espírito Santo. A igreja pentecostal no Brasil, precisa tomar uma posição urgente quanto ao batismo com o Espírito Santo, porque nós temos visto aí um cair muito grande da quantidade de pessoas batizadas com o Espírito Santo na igreja hoje em dia, principalmente por falta de ensino e de ministração. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo precisam ministrar aos outros que não são, precisam ensinar e depois orar, pondo as mãos sobre eles. Assim como faziam aí, nós vamos ver exemplo em Samaria, Pedro e João, vamos ver Paulo, por toda parte que passava, impunha as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Então nós temos que seguir esse exemplo, e orar para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Em todo lugar que nós temos ido pregar, nós temos ministrado o batismo com o Espírito Santo. Jesus tem batizado com o Espírito Santo, continua batizando com o Espírito Santo. Vamos à introdução da lição. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, vemos que a igreja nasceu aí no fogo do Espírito Santo, A unção do Espírito Santo, poderosa
e que pregava o Evangelho destemidamente e sempre a palavra de Deus era confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Então a igreja cresceu assustadoramente, né? Veja aí na primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se converteram. Vamos ver que daí uns dias na Porta Formosa, né? Lá o aleijado andou e mais 5.000 pessoas. Então, olha, o crescimento é extraordinário quando existe o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Quando aqueles que estão pregando são cheios do Espírito Santo e recebem dons do Espírito Santo para pregarem e convencerem as pessoas que Jesus está vivo realmente. Lembrando aí, dê aí um like, um joinha, se inscreva no nosso canal e divulgue nosso trabalho para outros também. Os slides que nós usamos aqui, também os ensinos escritos, nós podemos enviar para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco e nós enviaremos para você em PDF e em PowerPoint os slides e também os estudos escritos. Então, mais subsídios para você estudar. Nós enviaremos em Word e em PDF. Então, entre em contato conosco, o telefone está aí, 99991520454, que é o meu WhatsApp também. Vamos ver o tópico 1, o batismo do Espírito Santo e o público-alvo. Subtópico 1, o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo do Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, Marcos 1,15, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos, 1 de João 5, 2-4. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus, Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas, ele antecede a experiência do batismo do Espírito Santo. Então, primeira coisa, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, é evidente, a conversão, né? Aí, ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, crer, ter fé que isso é a verdade, né? Aí então a pessoa é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ele se arrepende, pede perdão a Deus pelo pecado, pelos pecados que cometeu e se submete agora totalmente a Deus. Então ele recebe nesta hora o Espírito Santo, como está em Efésios 1,13, né? Recebe aí a promessa do Espírito Santo, vem morar nele, passa a ser filho de Deus e agora vai viver uma vida nova. Nesse momento, ele é declarado santo porque foi perdoado todos os seus pecados e daí para frente ele passa por um processo de santificação. Então a cada dia ele vai se separando mais para Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, congregando, né, evangelizando. Então ele vai se santificando e aí então ele está pronto agora para receber o batismo com o Espírito Santo. Agora veja bem, não quer dizer que seja uma condição para ser batizado pelo Espírito Santo você primeiro viver uma vida de santificação, você primeiro ler a Bíblia toda, você primeiro está aí orando todo dia, jejuando. Não, porque muita gente recebe o batismo com o Espírito Santo no mesmo instante em que aceita Jesus como Salvador e Senhor. Exemplo disso na Bíblia, Cornélio e sua família. Eram romanos, nem judeus eram, né? Receberam o batismo com o Espírito Santo no mesmo momento que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Então, no mesmo tempo da conversão. Muita gente é batizada assim. Eu dei aula há muitos anos em colégio, né? Eu ministrava lá as aulas de religião, na época que tinha aula de religião. E ali, vários alunos iam para a igreja e quando eles iam à frente aceitar Jesus, já iam falando em línguas. Então, não tem condição, né? É fé. Creu, recebeu. Subtópico 2, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1:12-14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Atos 2:1, confere aí com 1, 4, 5 e 8.
E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Atos 2, 1 e 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Então veja que é para todos os salvos, né? Então primeiro a conversão. Aí depois está na hora de receber o batismo com o Espírito Santo. É a próxima etapa, né? Após receber a salvação, é ser batizado com o Espírito Santo. Então é para todos. Aí desde a criança, dependendo da sua idade cognitiva, né? Quando ela passa a entender o que são as coisas de Deus, ela passa a desejar isso. Meu filho, por exemplo, foi batizado com 7 anos. Então existem muitos que são batizados bem crianças ainda. Muitas vezes eu tenho orado por crianças e muitas crianças têm recebido o batismo com o Espírito Santo. E até a pessoa de 120 anos, então é para todos, tá? Não importa aí de que país não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição intelectual, não importa, é fé. Acreditou, recebeu. Olha lá, estes sinais seguirão os que crerem. Aí diz lá, ó, falarão novas línguas. Olha aí, sinal de quem crê. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Porque não acreditou. Acreditou, recebeu. Então é pela fé, é crer. Veja que os apóstolos não sabiam que era batismo com o Espírito Santo. Ninguém tinha ainda ouvido falar sobre batismo com o Espírito Santo. Só ouviram Jesus dizendo que eles seriam batizados. E creram, ficaram esperando ali, orando, creram, pronto, receberam. Olha lá, Cornélio. Quem disse para Cornélio sobre batismo com o Espírito Santo, sobre falar em línguas? Ninguém. Pedro estava pregando a respeito de Jesus. E de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. Pronto. Não tem mistério nenhum, não tem segredo nenhum. É aquela pessoa que realmente se converte, pessoa que realmente se submete a Deus, né? Nós vimos aí que Tiago diz que todos os animais nós podemos domar, né? Mas a língua é o mesmo mais difícil, a coisa mais difícil de ser domada é a língua. Aí, para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela precisa entregar até a língua para Deus. Ela precisa se entregar totalmente. Então, a maioria das pessoas não recebe o batismo porque não se entregam totalmente a Deus. Olha aí, se o Espírito Santo vai nos usar para falar uma língua sobrenatural, que ele vai conceder, então ele tem que estar o quê? Na posse de todo o nosso ser, na direção de todo o nosso ser. Então é preciso submissão total a Deus. Aí sim, recebe o batismo, se submete totalmente e acredita. Pronto, recebe. No subtópico 3, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo do Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo do Espírito Santo já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo do Espírito Santo com a evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo. Então temos aí
o grupo dos cessacionistas, né, que se dizem aí reformados, né, que se dizem igrejas tradicionais, antigas, né? Mas não existe isso. A igreja antiga, tradicional, é a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Esta é a igreja mais antiga, mais tradicional que existe, né? Não existe outra superior a esta. E se lá receberam o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, se naquela época era necessário, é evidente que hoje é muito mais necessário. Naquela época existiam poucas doenças, né? A doença pior era a lepra. Imagine. E hoje? Hoje são milhares de doenças diferentes. Então precisa muito mais. Aí hoje tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tanta coisa. Olha só, muito mais é necessário hoje do que naquela época. E aí, quantas e quantas pessoas não creem que nem que Jesus existe ainda no mundo? É muita gente. Veja só, é mais de 1/3 da população do mundo inteiro que nunca ouviu nem falar o nome de Jesus. Imagine a necessidade que existe hoje. Então, temos que crer, porque nós recebemos e nós praticamos, nós temos isso na nossa vida hoje. Será que essas pessoas pensam que essas irmãs aí de 80 anos que são batizadas com o Espírito Santo, pessoas que vivem uma vida de santidade, pessoas que têm se dedicado a Deus, à obra de Deus, será que essas pessoas, eles pensam que essas pessoas têm o quê? É demônio? Quando estão falando em línguas? É uma coisa absurda isso. É uma coisa assim, porque não receberam, aí querem, porque querem convencer as pessoas que não existe isso, que era só para a época dos apóstolos. Aí porque lá Calvino não era batizado com o Espírito Santo, porque Calvino era amigo de Agostinho, que não era batizado com o Espírito Santo, era porque nasceu ali a doutrina, por quê? Porque pessoas revoltadas, porque não receberam o batismo com o Espírito Santo, aí querem que os outros também não sejam batizados? Será que a falta de conhecimento tem medo de não controlarem a igreja, não terem a igreja organizada, porque aí os dons do Espírito Santo vão se manifestar, vai haver uma bagunça, não sei o quê? Será que é isso? Agora, não podemos negar a palavra de Deus, não podemos lutar contra a palavra de Deus. Essas pessoas se reúnem, tem igreja nos Estados Unidos aí, se reunindo, pessoas sensacionistas, para fazer chacota, piada do batismo com o Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo. É impressionante. Veja aí, Paul Washer e tantos outros calvinistas que se reúnem para debochar. Não sabem eles que eles estão blasfemando contra o Espírito Santo. E é um pecado que não tem perdão. Veja aí, Augusto Nicodemos. Veja aí tantos que têm falado mal, têm feito chacota, piada dos pentecostais. E aí temos muita gente hoje, inclusive na Assembleia de Deus, que andam por aí bajulando essas pessoas, ainda chamam para pregar nas suas igrejas. É absurdo, mas é a verdade. Veja aí quantos livros nós temos, por exemplo, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que são de calvinistas, são cessacionistas, pessoas que ensinam totalmente o contrário do que nós ensinamos. Veja aí, por exemplo, Matthew Henry, nós todos gostamos dos ensinos, né? Mas vai ver o que ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, a atualidade do batismo, vai ver. Então, tinha que ter lá no livro, se quer lançar um livro, tinha que explicar, ó, isso aqui é porque ele é sensacionista, ele não entende disso, está falando assim, mas está errado. Mas não tem no livro. Aí as novas gerações, né, vão entrando, vão lendo esses livros, principalmente nos cursos de teologia, vão aprendendo essas coisas e aí depois vai explicar e vai ensinar para eles que está errado. Então é preciso dar um jeito nisso, corrigir isso enquanto nós podemos, porque o número de batizados com o Espírito Santo na Assembleia de Deus hoje diminuiu consideravelmente e nós não temos a metade do povo mais batizado com o Espírito Santo. Isso é um perigo muito grande.
No tópico 2 nós temos o dinamismo da Igreja Apostólica. Subtópico 1, a Igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada. Assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, Êxodo 40, 34 e 35, a Igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo, em Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da Igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então a Igreja nasceu cheia do Espírito Santo, cheia de poder. Já foram ali os apóstolos usados em dom de variedade de línguas, né? Vários batismos com o Espírito Santo aconteceram, vários sinais, prodígios e maravilhas aconteceram. Então a igreja cheia do Espírito Santo ganhava muitas e muitas e muitas almas, milhares e milhares de almas. E nós temos que viver da maneira que eles viviam, cheios do Espírito Santo, avivados continuamente. No subtópico 2, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos, Atos 2:41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a Igreja Apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, Atos 2:42. Havia também temor, sinais e maravilhas, 2:43. Além de cuidado especial para com os irmãos carentes, 2:44, 45, 4:32 e 33. O avivamento espiritual da Igreja Apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritual, piedade, palavra e oração, e a social, comunhão, suprir a carência. Então a igreja, após o Pentecostes ali, que está iniciando a igreja, imediatamente eles começam a pregar o evangelho por toda parte, cheios do Espírito Santo. Acontecem vários sinais, prodígios, maravilhas, né? Então, milagres aconteciam todos os dias, né? Aconteceram vários batismos com o Espírito Santo, né? Aí nós temos exemplo, por exemplo, aí, Samaria, Filipe estava lá pregando, né? Aí todos estavam alegres, felizes, porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia, né? Dentre esses aí, a cura de cegos, aleijados, né? Milagres, maravilhas, tudo aconteceu ali. E os apóstolos Pedro e João foram até lá, oraram e ali receberam o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver Pedro na casa de Cornélio, né? Ali todos receberam o batismo com o Espírito Santo, tanto Cornélio quanto a sua família e seus funcionários. Vamos ver Paulo, né? Ali em Éfeso, aqueles irmãos que tinham ouvido Apolo, né? Paulo chega lá, orou e eles foram batizados com o Espírito Santo. E por toda parte, então, aconteciam sinais, prodígios, maravilhas e muitos batismos com o Espírito Santo. Então era uma igreja avivada continuamente. Então havia muita pregação, muito evangelismo, muito ensino da palavra de Deus, muita leitura bíblica, muita oração, muito jejum. E assim a igreja crescia, se multiplicava cada dia mais. Os irmãos estavam unidos, felizes, viviam em comunhão, todos se ajudavam uns aos outros. Tinha até irmão como Barnabé que vendeu propriedade para ajudar os necessitados. Os apóstolos, né, disseram: nós vamos nos dedicar ao ofício da oração e ao ministério da palavra, né, do estudo da doutrina da palavra de Deus. Aí um bom exemplo para a liderança da igreja hoje, né? Se dedicar a essas duas coisas aí, importantíssimo: oração e doutrina. No tópico 3, um ministério ungido para os dias atuais. Subtópico 1, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria, Marcos 16:18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Então veja, os evangelhos, metade dos evangelhos falam de sinais, prodígios e maravilhas. Metade. Então é importantíssimo. Os apóstolos, os discípulos, oraram pedindo sinais, prodígios e maravilhas? Oraram.
Eles viram que quando acontecia, havia muitas conversões. Então eles oraram pedindo isso. Veja só, eles viram a importância que existia. Então, o evangelho, o legítimo evangelho, sempre é acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus pregava, ensinava e curava todos. Aí nós vamos ver Estevão, vamos ver aí Filipe, vamos ver aí Pedro, vamos ver Paulo. Então, imitadores de Jesus. Nós somos cristãos, então somos imitadores de Jesus. Então devemos pregar, ensinar e curar a todos. Subtópico 2, autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Portanto, o modelo da pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então veja que o estudo teológico é importante e é muito bom. Eu mesmo sou formado em teologia, mas isso é o quê? Uma base que você tem para estudar a palavra de Deus. Então vai abrir a nossa mente para estudarmos a palavra de Deus como um todo, né? Textos, contextos, né? Então é um estudo da palavra de Deus. Tudo bem, é importantíssimo, mas só isso não basta. Se você tiver só isso, você vai ter no máximo uma igreja fria, triste e uma igreja que não cresce. Por isso mesmo você vê que as igrejas reformadas são aí em número, não dá nem a metade, né, das igrejas que são pentecostais. Elas não crescem nem a metade do que crescem as igrejas pentecostais. Se nós mandarmos um missionário, por exemplo, lá um país árabe, ou lá os muçulmanos, né, ou um país lá na África e tal, pregar o evangelho, e ele tiver só o conhecimento teórico, nós vamos ver que ele passa lá às vezes 10 anos, aí tem lá 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas lá que se converteram. Mas se você manda um pentecostal cheio do Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, aí em um mês ele já está com 20, 50 pessoas congregando, e aquilo vai crescendo, crescendo, desenvolvendo. É bem diferente. Então o evangelho de Jesus Cristo, o legítimo evangelho, sempre é confirmado por Deus com sinais, prodígios, maravilhas. Sempre existe a pregação do evangelho, o ensino do evangelho e os sinais, prodígios, maravilhas confirmando esse evangelho. Está confirmando que Jesus, que nós estamos pregando sobre ele, ensinando sobre ele, está vivo e atuante. Continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, quando estava na terra como homem. Pregava, ensinava e curava a todos. Subtópico 3, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividades sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então veja que sempre nós temos que ter em mente isso. Quem é que está curando as pessoas? Jesus. Quem está batizando com o Espírito Santo? Jesus. Quem está libertando? Jesus. Então nós somos instrumentos, canais de Deus. É Jesus quem faz isso, né? Por isso que nós oramos para as pessoas e vamos falar assim: em nome de Jesus, sai dele, para expulsar demônios. Em nome de Jesus, sai enfermidade, sai doença. Olha, em nome de Jesus. Sempre quem tem que aparecer? Jesus. É ele que faz. Faz através de quê? Através do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus quando ele estava na terra como homem. Veja só, sempre. Então, Jesus está fazendo através do Espírito Santo. Nós apenas somos o quê? Canais, instrumentos, né?
Eu costumo dizer assim, quando a pessoa é curada, que a pessoa vem agradecer, eu digo assim, não, você está agradecendo a pessoa errada. Quando você é operado por um médico, você agradece ao bisturi ou ao médico? Ah, é o médico, então. Eu sou só o bisturi. Então ele me usa para curar, mas não sou eu que cura. Então é Jesus que cura, né? Então é assim que nós somos. Nós somos como se fosse um bisturi na mão do médico Jesus Cristo. Ele é quem salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta. Então ele é que faz, ele é o verbo, né? Ele é o autor da criação, ele faz, ele executa. O Espírito Santo é que dá poder para isso ser feito, ser executado. E nós somos apenas o quê? Instrumentos, canais para que ele possa nos usar para fazermos tudo isso. Sempre damos glória a Deus, sempre glorificamos a Deus, sempre mencionamos Jesus Cristo fazendo. Então quem batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo. Quem distribui os dons do Espírito Santo? O Espírito Santo. Quem escolhe quem vai ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre? Quem escolhe é Jesus Cristo. Os ministérios, quem escolhe é Jesus Cristo. Conclusão. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo do Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre esta igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Então veja que Jesus não chamou, ali os apóstolos, nenhum deles, ali um sábio, entendido, muito inteligente. Não, pessoas simples, Então eles foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo ensinou para eles a respeito de Jesus, os ajudava a pregar, a ensinar, capacitava-os com os dons do Espírito Santo. Foi assim que a igreja começou. Então veja, pessoas bem simples, sem muito conhecimento de letras. Então veja só que esse é o mais importante. Agora não quer dizer que não seja importante estudar a palavra de Deus, fazer um curso teológico, é importante. Agora, o mais importante mesmo é ler a Bíblia, orar, jejuar, evangelizar, ter uma vida de santificação. Essas coisas são necessárias, importantes e são mais importantes que qualquer outra coisa. Então, primeiro a salvação, depois o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que ser normal na vida da igreja. Todos devem ser batizados com o Espírito Santo. Lembre-se que o evangelismo é que vai fazer a união da igreja e a busca da igreja pelo batismo com o Espírito Santo. Vão sentir a necessidade do batismo. Então, incentive, estimule a igreja a evangelizar, a ganhar almas. Para o avivamento é necessário sempre muito jejum, muita oração, muito estudo da palavra de Deus, muita evangelização, muita santificação. Aí o avivamento acontece e é maravilhoso. Vamos orar agora. Se você ouvir esta palavra, deseja entregar sua vida para Deus, começando a vida nova a partir de hoje. Se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz. O juízo que estava para nós veio sobre ele e morreu em nosso lugar. Morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se arrependa, peça perdão a Deus agora e vamos orar. E você agora recebe o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, receba agora o batismo com o Espírito Santo. Eu já orei várias vezes assim, pela internet, pelo WhatsApp, pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Então receba agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti arrependidos dos seus pecados. Toma, Senhor, agora em Tuas mãos. Ramar da cruz se virar, da cruz se força, me candecer. Lá naquela cruz, Jesus já levou nossos pecados, doenças, enfermidades, todas as nossas maldições, todo o mal que era sobre nós, Ele levou. Receba agora o perdão, receba a misericórdia, receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora.
Basta crer, basta desejar e acreditar, e você recebe agora, em nome de Jesus. Se entregue totalmente a Deus, se submeta agora e receba, em nome de Jesus. Seja batizado. Vem sobre eles, Senhor, coloca a mão sobre eles. Vem, Senhor, batizando agora. Jesus, batiza agora, toca neles, em nome de Jesus. Receba agora. Você que está doente, está enfermo, receba a cura, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, deles agora. Toca, Senhor. Solta, em nome de Jesus. Receba a cura, receba o teu milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, esperamos ter ajudado os irmãos. Não se esqueça, se você desejar os slides do meu estudo escrito, nós enviamos para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco aí pelo nosso telefone 9999-1520454.